Episódio 51 de Orgulho e Preconceito. E esse é o episódio onde a Lídia casou em Londres e volta para Logbourne. Ah, e aí ela volta com uma postura, a gente pode dizer, serena, né? Já que ela não ressente, né? Ela volta como se nada tivesse acontecido, causando um espanto nas irmãs mais velhas e no pai, mas ela tem todo o apoio da mãe, da senhora Bennet, que também leva tudo com muita naturalidade. Esse é o capítulo onde é comentado algumas coisas que aconteceram no casamento. Entre essas coisas, a presença de Darcy, né? Deixando Elizabeth ah, com uma pulga atrás da orelha, mandando uma cartinha para a tia, sabendo o que aconteceu, querendo saber o que aconteceu. Ahn, é isso, ó, esse é o capítulo, é o que acontece de mais importante desse capítulo, que é o capítulo 51. O dia do casamento de Lídia chegou e é provável que Jane e Elizabeth tenham sentido mais por ela do que ela por si mesma. A carruagem foi buscá-los na cidade, e o combinado era que viriam para o almoço. A chegada foi temida pelas irmãs Bennet mais velhas, sobretudo por Jenny, que atribuía a Lídia os sentimentos que ela própria teria se fosse a culpada, e sofreu muito pensando no que a irmã teria de suportar. Eles chegaram. A família estava reunida na sala de café da manhã para recebê-los. Havia sorrisos e iluminando o rosto da senhora Bennet quando a carruagem parou diante da porta. A expressão do marido era de uma gravidade impenetrável. As filhas estavam preocupadas, ansiosas, inquietas. Ouviram a voz de Lídia no vestíbulo. A porta foi escancarada e ela entrou correndo na sala. A mãe se aproximou, abraçou-a e deu-lhe as boas-vindas, extasiada, estendendo a mão com um sorriso afetuoso a Wickham, que entrou depois da esposa e parabenizando a ambos com um entusiasmo que não demonstrava nenhuma dúvida de sua felicidade conjugal. E parabenizando a ambos com um entusiasmo que não demonstrava nenhuma dúvida de sua felicidade conjugal. A recepção pelo Sr. Bennet, a quem então se voltaram, não foi tão cordial. Ele, na verdade, exibiu um semblante ainda mais austero e mal abriu a boca. O atrevimento desembaraçado do jovem casal, de fato, foi o bastante para irritá-lo. Elizabeth ficou horrorizada e até a senhorita Bennet escandalizou-se. Lídia continuava a mesma, indomável, despudorada, selvagem, barulhenta e temerária. Ela passou de irmã para irmã, exibindo suas felicitações, e quando todos afinal se sentaram, olhou com avidez ao redor da sala, reparou em alguma pequena alteração e observou, rindo, que fazia muito tempo desde que estivera ali pela última vez. Wickham não parecia nem um pouco menos à vontade do que ela, mas seus modos eram sempre tão afáveis que, se sua reputação e a maneira como se dera o casamento fossem exatamente o que deveria ser, seus sorrisos e sua tranquilidade ao cumprimentá-los na qualidade de parente teriam deliciado a todos. Elizabeth antes não acreditava que ele fosse capaz de tamanho atrevimento.
Mas sentou-se, resolvendo não pôr mais limites à impudência de um homem impudente. Aí aqui a gente tem essa palavra, né? Resolvendo não pôr mais limites à impudência de um homem impudente. Ah, não é nem a falta de prudência, né? É a falta de pudor. Ah, limites à impudência de um homem impudente. Ela curou e Jane também, mas as faces daqueles que causaram seu constrangimento não mudaram de cor. Não houve falta de assunto. Tanto a noiva quanto a mãe falaram o mais depressa que podiam. E o Wickham, que por acaso se sentou ao lado de Elizabeth, começou a perguntar por seus conhecidos da região com um desembaraço bem-humorado que ela sentiu ser completamente impossível retribuir em suas respostas. Pareciam ambos compartilhar as lembranças mais felizes do mundo. Nada do passado era rememorado com constrangimento, e Lídia, de boa vontade, abordava assuntos que suas irmãs não teriam mencionado por nada neste mundo. Imaginem, fazem, faz só 3 meses desde que viajei, exclamou. Parece que faz só 15 dias. Mas olhem, que aconteceu bastante coisa neste período. Minha nossa, quando fui embora, não fazia ideia de que iria estar casada quando voltasse, mas achei que seria muito divertido se estivesse. O pai ergueu os olhos. Jane ficou aflita. Das exclamações da Jane, né? Imaginem, faz só 3 meses desde que viajei, a Lídia falou. Parece que faz só 15 dias, mas olha que aconteceu bastante coisa neste período. Minha nossa, quando fui embora não fazia ideia de que iria estar casada quando voltasse, mas achei que seria muito divertido se estivesse. Olha só. O pai ergueu os olhos. Jenny ficou aflita. Elizabeth lançou um olhar expressivo para Lídia. Elizabeth lançou um olhar expressivo para Lídia. Mas ela, que nunca ouvia nem via nada que escolhia não notar, continuou alegremente. Ah, mamãe, as pessoas daqui sabem que me casei hoje. Fiquei com medo de não saberem. Passamos por William Golding em seu cabriolé e cismei que queria que ele soubesse. Por isso abaixei o vidro lateral do lado em que estava, tirei a luva e pousei a mão como quem não quer nada, assim na janela, para ele ver a aliança. E dei sorrisos e acenos aos montes. Elizabeth não pôde mais suportar. Levantou-se, saiu correndo da sala e não voltou mais até ouvi-los atravessando o vestíbulo rumo à sala de jantar. Então juntou-se a eles a tempo de ouvir Lídia, com grande exibicionismo, se postar à direita da mãe e dizer para a irmã mais velha: Ah, Jenny, eu agora irei tomar seu lugar e você tem de ir depois, pois sou uma mulher casada. Na notinha fala que havia uma ordem correta para as pessoas entrarem nas salas de jantar, que aparentemente os Bennet seguem mesmo quando jantam em família, na casa deles. Na casa deles entraria o senhor e a senhora Bennet primeiro, e então as filhas por ordem de idade, né, como estava acontecendo. Uma mulher casada, no entanto, entrava antes de uma solteira. Por isso Lídia passa à frente de Jenny, né? A ordem ia mudar. Agora, quando o senhor Bennet e a senhora Bennet entrasse, não seria mais a Jenny e a Elizabeth a seguir, né? Seria a Lídia e o Wickham, porque mesmo os Bennet, já sendo uma família degenerada, né, do ponto de vista de classe social, aí refletindo a classe do Darcy, que tem todo um preconceito em relação a essa classe, eles ainda mantêm toda uma postura, né, que era uma postura da época, e que eu acredito ainda hoje muitas famílias manterem, né, mesmo que o degenerar se tornou algo natural.
onde não existe mais nada, não existe mais nenhuma postura, né? Que a gente pode pensar, por exemplo, ah, numa família que janta em frente da TV, sentada no sofá, né? Isso aqui se perdeu devido o degenerar das sociedades. Mas era isso. Aí ela, mesmo ela sendo uma pessoa totalmente descomposta, é, ela pensa isso, né? Tipo, dentro dessa tradição, ela agora vai tomar um lugar. Refletir isso, na verdade, é uma coisa que para mim é natural, né, nessa leitura. É, não era de se supor que, depois de algum tempo, Lídia passaria a ter os pudores que tanto lhe tinham faltado no começo da visita. Não era de se supor que, depois de algum tempo, Lídia passaria a ter os pudores que tanto tinha faltado no começo da visita. Sua desenvoltura e bom humor aumentaram. Estava louca para ver a senhora Phillips, os Lucas e todos os outros vizinhos, e ouvir cada um deles chamá-la de senhora Wickham. Enquanto isso não acontecia, foi mostrar a aliança e se vangloriar de estar casada para a senhora Hill e as duas criadas da casa. Olha lá, os Bennet tinham uma governanta, tinham vários criados, né? Eles tinham uma propriedade, eles tinham, né, uma posição social, mesmo não sendo uma posição tão vantajosa quanto os Bingley, os Darcy e tudo mais. Bem, mamãe, disse Lídia, quando todos estavam de volta na sala de café da manhã. O que a senhora acha do meu marido? Não é um homem encantador? Tenho certeza de que todas as minhas irmãs devem estar com inveja de mim. Espero que tenham metade da minha boa sorte. Elas devem todas ir a Brighton. Aquilo é que é lugar para se arrumar marido. Que pena, mamãe, que nós todos não fomos. É verdade. Se eu tivesse conseguido, teríamos ido. Mas, minha querida Lídia, eu não gosto nada de você ir para tão longe. É necessário? A senhora Bennet, né, estimulando a Lídia, né? Que ela foi para Brighton, cometeu toda essa loucura. A senhora Bennet queria ir também, queria levar todo mundo. Aí o senhor Bennet decidiu que não, que só a Lídia ia porque a senhora Foster pediu. Aí aqui ela fala, não é verdade, se eu tivesse conseguido, teríamos ido. Mas, minha querida Lídia, eu não gosto nada de você ir para tão longe, porque a Lídia vai ser mandada para bem longe, né? É necessário? Ela totalmente sem noção, a senhora Bennet. Ah, meu Deus, claro que é. Não é nada demais, eu vou adorar. Você e o papai e minhas irmãs precisam ir nos visitar. Vamos passar o inverno todo em Newcastle. Imagino que haverá alguns bailes e eu vou me esforçar para arranjar parceiros bons para todas elas. Eu adoraria, disse a mãe. E quando vocês voltarem, podem deixar uma ou duas das minhas irmãs comigo. Imagino que vou conseguir maridos para elas antes do fim do inverno, a Lídia fala. Porque ela, como casada, né, ela vai ter uma propriedade e aí ela é responsabilidade dela conseguir marido para as irmãs, né, dentro do círculo social que ela vai começar a frequentar. Aí a Elizabeth fala: obrigado pela parte que me cabe, mas não gosto muito do seu jeito de arrumar maridos. As visitas permaneceriam menos de 10 dias com eles. O senhor Wickham obtivera sua patente quando ainda estava em Londres e precisava se apresentar ao regimento dentro de 2 semanas. Você vê como o Darcy e o senhor Gardner arrumaram tudo, né? Que ele obtivera sua patente quando ainda estava em Londres e precisava se apresentar ao regimento dentro de 2 semanas. E como não mudou nada entre ele e o Coronel Foster, o Danny e tudo mais, né? Tipo, vai continuar tudo igual. Ninguém além da senhora Bennet lamentou que a estadia fosse ser tão curta. Ninguém além da senhora Bennet
Ninguém, além da senhora Bennet, lamentou que a estadia fosse ser tão curta. Aproveitou ao máximo o tempo realizando visitas com a filha e organizando frequentes reuniões em casa. Essas reuniões foram agradáveis para todos. Evitar a convivência apenas com a família era ainda mais desejável para aqueles que refletiam do que para os que não os faziam. Ah, aqui é um pouco difícil de engolir na tradução, mas evitar a convivência apenas com a família era ainda mais desejável para aqueles que refletiam do que para os que não o faziam. Quando a gente imagina que era melhor manter as aparências, já que ela casou, e observar, né, a rotina, o que estava acontecendo ali. Né? Então nada mudou. A afeição de Wickham por Lídia, a afeição de Wickham por Lídia era exatamente o que Elizabeth tinha esperado. Não tão profunda quanto a de Lídia por ele. Graças ao que lhe dizia a razão, Elizabeth mal precisara das observações daquela ocasião para se convencer de que a fuga dos dois ocorrera devido à força do amor de Lídia, não de Wickham. E se perguntaria por que, se não por uma violenta paixão, ele teria concordado em dar aquele passo se não tivesse certeza de que precisara evadir-se devido à sua situação financeira temerária e que sendo esse o caso, não era o tipo de jovem que resistiria à tentação de ter uma companhia, de ter uma companheira, né? Das perguntas da Elizabeth, né? Por quê, né? Que o Wickham, ele teria concordado em dar aquele passo se não tivesse certeza de que precisara evadir-se devido à sua situação financeira, estava devendo para todo mundo, e sendo esse o caso, não era o tipo de jovem que resistiria à tentação de ter uma companheira, né? Já que ele estava fugindo, porque estava devendo para todo mundo, seria muito mais fácil fugir sozinho, né? Ela está se perguntando. Lídia estava perdidamente apaixonada por ele. Era seu querido Wickham. Em todas as ocasiões, ninguém podia competir com ele. Era o melhor em tudo no mundo. E Lídia tinha certeza de que no dia 1º de setembro caçaria mais aves do que qualquer outra pessoa da região. A gente tem uma outra notinha que fala que o dia 1º de setembro era quando começava a temporada de caças às aves, né? Que é uma tradição entre os nobres, né? Na Inglaterra, e aí, mesmo eles não sendo, mas eles mantêm. Isso aqui me lembra muito de como uma classe inferior meio que tenta copiar algumas tradições, né, de uma classe superior, né? Isso aí, os motivos da Revolução Francesa, né? Quando estavam todos ah, invejosos do estilo de vida dentro de Versalhes e criaram toda aquela situação simplesmente porque eles queriam manter algumas atividades, algumas atitudes que não eram deles, mas está aqui. Ela estava certa de que no 1º de setembro caçaria mais aves do que qualquer outra pessoa na região. Certa manhã, logo após a chegada deles, ela estava sentada com as duas irmãs mais velhas e disse para Elizabeth: Lizzie, acho que nunca lhe contei como foi meu casamento. Você não estava por perto quando relatei tudo para a mamãe e as outras. Não está curiosa para saber como tudo aconteceu? Na verdade, não, respondeu Elizabeth. Acho que quanto menos se falar nesse assunto, melhor. Ora, como você é estranha! Mas preciso contar como foi. Deve saber que nos casamos em St. Clements, pois os aposentos de Wickham ficavam nessa paróquia. A outra notinha fala que, por lei, um casamento devia ocorrer na paróquia onde morava um dos noivos.
E ficou combinado que estaríamos lá às 11. Meus tios iam comigo e os outros nos encontrariam na igreja. Quando chegou a manhã de segunda, eu estava tão nervosa, morrendo de medo de que fôssemos obrigados a adiar por algum motivo o que teria me deixado enlouquecida. E lá ficou minha tia durante o tempo todo em que eu me arrumava, falando e ralhando comigo sem parar, parecendo até que estava lendo um sermão. A senhora Gardner, né? Tipo, que enquanto ela via tudo com naturalidade, a senhora Gardner estava ali enfurecida, como ela foi capaz de fazer isso. Olha a situação que ela causou e ela não consegue entender, né? Minha tia, durante o tempo todo em que eu me arrumava, falando e ralhando comigo sem parar, parecendo até que estava lendo um sermão. Aí eu vou comentar uma coisa aqui sobre a quantidade de filhos que de filhas, né? Na verdade seriam filhos porque eu acho que o senhor Bennet e a senhora Bennet só tiveram 5 filhas porque em algum momento eles estavam esperando um menino que era para herdar tudo, né? Já que a herança viria por parte de um filho homem. E aí, enquanto não vinha esse filho homem, eles continuaram tendo ali vários filhos e acabaram tendo 5 filhas, né? É bem provável, por exemplo, que se a Jenny tivesse nascido homem, ao invés tivesse nascido João, eles teriam parado ali mesmo, né? Mas eles deram continuidade na espera desse filho homem. Aí um monte de mulheres nasceram e aí o degenerado, a espécie, vem com a Lídia, né? Que tá aqui totalmente o fim, um gremlin, o fim de tudo. O nós, né? O eu. Ah, porque, tipo, não tem como esconder. É tipo, ah, tudo o que está, tudo que ultrapassa os limites, né? É a Lídia. E lá ficou minha tia durante o tempo todo em que eu me arrumava falando, e é estimulado, e o que é estimulado devido aos ideais de um mundo capitalista, né? Onde não importa o pouco, aquele pouco ele tem um valor porque existe uma quantidade. Né? E a quantidade ela é muito grande, o valor é pequeno, a quantidade é grande, e aí o valor será grande porque a quantidade é grande, né? E aí isso é estimulado. E lá ficou minha tia durante o tempo todo em que eu me arrumava, falando e ralhando comigo sem parar, parecendo até que estava lendo um sermão. No entanto, no entanto, só ouvi uma palavra em 10, pois, como você pode imaginar, estava pensando no meu querido Wickham. Aqui a Lídia falando. Estava doida para saber se ele ia usar o casaco azul. Bem, então, tomamos café às 10, como de costume. Bem, então tomamos café às 10, como de costume. Achei que aquilo não ia acabar nunca. Você precisa entender como meus tios foram horríveis comigo o tempo todo que passei com eles. Não vai acreditar, mas não botei nenhum pé fora de casa, apesar de ter passado 2 semanas lá. Não houve nenhuma festinha, nenhuma combinação, nada. Ela reclamando. Claro que Londres estava bastante deserta, mas o Little Theatre estava aberto. A Little Theatre, aí como funcionava aquela sociedade, é que diz que um dos 3 teatros que tinham licença para funcionar em Londres na época, os 2 maiores, o Covent Garden e o Drury Lane, ficavam fechados entre meados de junho e meados de setembro. Por isso, o Little Theatre se tornava a única opção. Né? Os 2 grandes teatros fechavam porque eles não estavam em Londres, né? E aí, quando eles voltavam para Londres, todos os teatros abriam. Bem, então, justamente quando a carruagem parou em frente à porta, meu tio precisou ir cuidar de alguns negócios, como aquele homem horrível, o senhor Stone. E como vocês sabem, quando eles se juntam, a coisa não acaba mais.
Fiquei tão assustada que não sabia o que fazer, pois meu tio ia entrar comigo na igreja, e se nos atrasássemos, só íamos poder nos casar no dia seguinte. Mas por sorte, ele voltou em 10 minutos e saímos. No entanto, me dei conta depois de que se meu tio não pudesse ir, não precisaríamos adiar a cerimônia, pois o senhor Darcy também serviria. Aí é que ela mencionou o Darcy, ela mencionou todo esse atraso. O tio devia estar morrendo de vergonha, né? De ter que entrar com aquela figura na igreja. O senhor Stone deve ser uma espécie de capataz, um faz-tudo, um funcionário, um amigo, um sócio do senhor Gardner. A menção dele não passa daqui no livro. E aí ela fala, né? Podia se atrasar, mas aí ela menciona, não precisaríamos adiar a cerimônia, pois o senhor Darcy também serviria. Ele poderia entrar com ela, porque ele estava lá, né? Representando o Wickham. O senhor Darcy, repetiu Elizabeth, no mais absoluto espanto. O senhor Darcy. Sim, ele ia com o Wickham, como você sabe. Mas, minha nossa, tinha me esquecido. Não era para eu dizer uma palavra sobre o assunto. Prometi solenemente. O que o Wickham vai dizer era para ser o maior segredo. Ela não deveria ter comentado isso, né? Ela não deveria comentar nada, né? Ela deveria ficar caladinha porque ela conseguiu casar, mas ela tá ali toda cheia de energia. Assim, ele ia com o Wickham, como você sabe. Mas minha nossa, tinha me esquecido. Não era para eu dizer uma palavra sobre o assunto. Prometi solenemente. O que o Wickham vai dizer? Era para ser o maior segredo. Era para ser o maior segredo. Se era para ser segredo, disse Jenny, não diga mais nada. Pode ter certeza de que não pedirei nenhum detalhe. Sem dúvida, falou Elizabeth, embora estivesse ardendo de curiosidade, né? Imagina, porque a Jenny não está sabendo de nada, né? Se a Jenny estivesse sabendo, ela com certeza agora ela ia, junto com a Elizabeth, estimular ela a contar tudo. Mas não. Para Jenny, entrar nesse assunto seria, já que o Darcy continua com uma péssima reputação, nem tanto, porque a Elizabeth já amenizou algumas coisas, mas a questão é que, tipo, que a Jenny não quer saber, mas a Elizabeth ia querer saber muito. Aí falou a Elizabeth, sem dúvida que não precisava contar nada, embora estivesse ardendo de curiosidade. Não vamos fazer nenhuma pergunta. Obrigada, disse Lídia, pois se fizessem, eu certamente contaria tudo, e o Wickham ficaria com raiva. É muito engraçada, né? Tipo, que bom que vocês não vão perguntar, porque se perguntassem, eu ia falar tudo. E o Wickham ia ficar triste, né? Tipo, ia ficar com raiva. Essa relação, meu Deus do céu. Diante de tamanho incentivo, Elizabeth foi forçada a sair correndo antes que pudesse perguntar o que quer que fosse, né? Tipo, a Elizabeth, tipo, eu vou ficar aqui, eu louco pra perguntar, não perguntou, ela preferiu sair andando do que ficar ali, né? Mas era impossível permanecer na ignorância acerca daquele assunto, ou ao menos era impossível não tentar obter alguma informação. O senhor Darcy estivera no casamento de sua irmã. Era um cenário e entre pessoas aos quais ele nada parecia se encaixar ou ter menos vontade de estar. Suposições quanto ao significado daquilo surgiram em seu cérebro, rápidas e descabidas, mas ela não se contentou com nenhuma. As que mais agradaram por conferir à conduta dele um tom mais nobre pareciam as mais improváveis, né? Tipo, as que ela começou a viajar, né? Por que o Darcy estava lá, né? E aí, dentre as suposições, as que mais agradaram foi conferir a conduta nobre dele, a postura, né, dele um tom mais nobre, pareciam as mais improváveis. Por mais nobre que ele fosse, e aí, tipo, respeitando o fato do Wickham ter feito parte da vida dele, seria o casamento dessa pessoa, do Wickham no caso, mas tipo, não, isso é improvável, ele nunca iria, e aí pensando também, tipo, por ser a Lídia, por ser irmã dela, então tipo, ela meio tava viajando, né,
As que mais a agradaram, por conferir à conduta dele um tom mais nobre, pareciam as mais improváveis, né? Já que, tipo, impossível, como assim, né? Elizabeth não conseguiu suportar o suspense e, pegando depressa uma folha de papel, escreveu uma carta breve para a tia pedindo uma explicação acerca do que Lídia deixara escapar. Se esta fosse compatível com o segredo jurado, e acrescentou. Ela pegou uma cartinha ali para mandar para a senhora Garner, perguntando tudo, pedindo uma explicação acerca do que Lídia deixara escapar. Se esta fosse compatível com o segredo jurado, e acrescentou. ah, a senhora logo entenderá como estou curiosa para saber porque uma pessoa que não tem qualquer relação com nenhum de nós e que é, em comparação, um estranho para nossa família, estava com vocês nesta ocasião. Por favor, me escreva imediatamente e me ajude a compreender, a não ser que, por motivos muito graves, seja preciso manter a informação em segredo, como Lídia parece achar necessário. Se for o caso, buscarei me contentar com a ignorância, né? Tipo, será que é realmente necessário manter esse segredo? Se for, ela vai preferir ficar ali na ignorância, né? Aí é que no finalzinho, não que eu vá fazer isso, pensou ela, ao terminar a carta. Ela deixou ali entender que ia aceitar, mas aí, tipo, ela pensando, não que eu vá fazer isso, pensou ela, ao terminar a carta. E minha querida tia, se a senhora não me contar de maneira honrosa, certamente serei reduzida a lançar mão de ardis e estratagemas para descobrir. Aí é quando ela vai abrir mão um pouco do orgulho dela e mandar uma carta para o Darcy, porque já está em tempo, né? E aí, o que que você estava fazendo lá, né? No casamento da minha irmã com o Wicca, porque ela já tem essa liberdade, né? Já que ele já escreveu para ela, depois que ele escreveu para ela aquela carta imensa explicando tudo, ela tem a liberdade que ela quiser de perguntar qualquer coisa para ele, porque ele já deu essa liberdade para ela. O delicado senso de decoro de Jenny não lhe permitiu que mencionasse a Elizabeth aquilo que Lydia revelara sem querer. O delicado senso de decoro de Jenny não lhe permitiu que mencionasse a Elizabeth aquilo que Lydia revelara sem querer. Porque a Elizabeth ela saiu ali para não ficar escutando, mas a Lydia ela não se conteve, ficou contando, ela contou várias coisas para Jenny, né? Depois que a Elizabeth saiu para escrever uma cartinha para a tia para saber mais, né? E aí o delicado senso de decoro de Jenny que não queria ficar conversando com a irmã sobre coisas do Darcy, que ela acreditava que, né, que a irmã não estava. A Jane é muito sensível às coisas, né? Não gosta de fofoca. Não é, ela é totalmente o oposto da Lídia, né? E aí ele permitiu que mencionasse, não lhe permitiu que mencionasse a Elizabeth aquilo que Lídia revelara sem querer. Elizabeth ficou feliz. Até saber se as suas perguntas seriam respondidas, preferia não ter nenhuma confidente, né? Ela sabe a fonte de onde tirar a verdade, aí seria a do senhor e da senhora Gardner, que já está a par de algumas coisas, e se não conseguisse informação daí, aí ela ia partir para o ela ia lançar mão de ardis e estratagemas, né, para descobrir. E com certeza seriam esses, né? Ela ia na fonte, e a fonte é audácia, e ela pode. Então é isso, né? E aí, cenas do próximo capítulo é quando ela vai ficar sabendo mais sobre o quanto o Darcy é responsável pelo endireitamento daquela situação toda, né? Devido à sua influência. A senhora Gardner vai passar informações, né? E é isso.